Boa noite, irmãos. Antes de nós iniciarmos, então, a nossa mensagem desta noite, eu gostaria que nós passássemos um momento em oração. Vamos orar. Senhor, nesse momento, nós queremos, primeiramente, continuar engrandecendo Senhor, queremos também dizer que nós estamos extremamente agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando paramos para pensar em quantas vezes o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido, tem providenciado aquilo que nós precisamos para a nossa vida, tem nos dado orientação, nós queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer porque recebemos de forma imerecida, recebemos da tua parte, Senhor, bênçãos nas nossas vidas. E nós queremos louvar o teu santo nome por isso também, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, também por pessoas desta comunidade, Senhor, desta igreja e outros que estão ligados à comunidade de uma forma ou outra, Senhor, que estão passando por momentos de dificuldade. Pedimos por aqueles que estão passando por problemas de saúde, Senhor, alguns até graves. E nós pedimos, Senhor, que em cada caso a tua vontade, Senhor, seja feita. Pedimos pelas pessoas que estão passando por um período talvez de desemprego, que o Senhor esteja ajudando, Senhor, essas famílias e ajudando essas pessoas a conseguirem, Senhor, uma oportunidade para sustentarem a si mesmas e as suas famílias. Pedimos também, Senhor, por pessoas que estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos, que o Senhor possa vir a convencer, Senhor, as pessoas da necessidade da reconciliação e que o Senhor possa ajudar cada um a fazer a sua parte, Senhor. Pedimos, ó Pai, por pessoas que estão passando por outros problemas quaisquer e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja dirigindo cada um de nós. E nesse momento em que nos voltamos para a tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos preparar para recebermos a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Pedimos, Senhor, que da nossa parte, que possamos abrir o nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos mostrar áreas da nossa vida em que nós precisamos mudar, onde precisamos ser transformados. Venha nos encorajar, Senhor, na nossa vida contigo, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco durante o restante deste culto. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim, está no momento das crianças descerem. Não tinha sido feito o aviso oficial, então as crianças estavam obedientemente nos seus lugares. Chegou agora o momento. Ok, este mês nós temos falado de um assunto, uma série que está sendo usado, né, nesse mês de junho, e hoje é o último dia do mês, né? Vida e eternidade. Nos estudos anteriores, nós já falamos sobre o mundo em que vivemos. Depois, o segundo assunto, o segundo tema, foi o Evangelho transforma o coração.
Estão falando da necessidade do Evangelho transformar o nosso coração. O Evangelho transforma a comunidade, foi o terceiro tema. O tema da semana passada foi o Evangelho muda a maneira de vivermos, inclusive pastor Lucas falando da necessidade de nós, às vezes, repensarmos o próprio trabalho que nós fazemos e vermos que aquilo que nós fazemos no dia a dia também é importante e também deve ser transformado. E hoje, então, o nosso assunto é eternidade, o mundo futuro. Esse é um assunto muito vasto e eu vou fazer o possível para resumir esse assunto sobre a eternidade. E nós vamos começar do começo da Bíblia falando sobre o futuro, falando sobre a eternidade. Vamos pensar no Jardim do Éden. Vocês vão dizer, mas pastor Kenneth, novamente, mais uma vez falando sobre o Jardim do Éden. Eu já falei sobre isso algumas vezes, parece que nesse ano. Mas quando nós pensamos no Jardim do Éden, logo pensamos em uma árvore muito famosa que ficava no centro do jardim. Qual que era? Vocês sabem qual que era essa árvore? Pode falar alto. E outra ainda. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a árvore que todo mundo lembra, né? A árvore que é retratada muitas vezes em ilustrações e tudo, né? E nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida, que foi citado, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, após a criação, Deus criou todas as coisas e Ele colocou Adão e Eva em um paraíso. Tudo era perfeito e eles viviam em um paraíso que tinha sido criado para eles. E no centro desse paraíso, Deus colocou duas árvores especiais. Ele colocou a árvore da vida e Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que era especial dessa segunda árvore é que Deus falou para Adão e Eva que eles poderiam comer os frutos de todas as árvores, menos desta árvore. Os frutos desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, era proibido comer os frutos desta árvore. Mas no próximo capítulo, em Gênesis 3, nós vemos que Satanás usou justamente esta proibição que Deus tinha feito sobre comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para tentar o primeiro casal humano. E eles caíram na tentação. E entre as consequências que vieram por causa da desobediência, uma consequência muito importante foi a perda da imortalidade. A perda da imortalidade. Porque até então, Deus tinha criado os seres humanos como seres imortais. Mas Deus tinha dito que no momento em que eles comessem daquela árvore proibida, que eles morreriam. E foi exatamente isso que aconteceu. A humanidade passou a ser caracterizada por morte. Agora, temos que entender um pouco como esta palavra é usada na Bíblia. Quando a Bíblia fala em morte, vamos pensar separação. Separação?
Mas o que separação tem a ver com morte? Tem muito a ver com morte. Porque quando nós falamos, ou a Bíblia fala em morte física, é justamente a separação do corpo, da parte física do ser humano, com aquela parte imaterial do ser humano, que chamamos de alma ou de espírito, aquela parte que não pode ser palpada, não pode ser vista. A separação da alma ou do espírito do corpo físico causa morte física. Mas a Bíblia fala também de outra morte. Fala da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? Também é separação. Nesse caso, é uma separação entre o homem e Deus. Porque antes desse episódio em Gênesis capítulo 3, havia uma comunhão íntima entre Deus e os primeiros seres humanos que Deus tinha criado. Mas no momento que eles desobedeceram a Deus e que a morte veio sobre eles, houve então uma morte espiritual, uma separação entre eles e Deus. Houve uma ruptura daquele relacionamento que os seres humanos tinham com Deus. Então eles passaram a sofrer a consequência da morte, morte espiritual e morte física. Houve outras rupturas também, além dessa ruptura do ser humano com Deus, houve ruptura entre os seres humanos, nos seus relacionamentos. Houve ruptura também entre o homem, o ser humano e o seu meio ambiente. Houve ruptura do ser humano consigo mesmo, causando problemas internos consigo mesmo. Houve várias consequências devido a essa desobediência. E em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24, nós aprendemos que a outra árvore, a árvore da vida, tinha sido colocado ali como o antídoto contra a mortalidade. A árvore do conhecimento do bem e do mal trazia a morte, mas a árvore da vida era um antídoto contra aquela mortalidade. E nós vemos ali em Gênesis capítulo 3, que o primeiro casal, eles foram expulsos do paraíso, justamente para não ter acesso a esta árvore da vida. E a partir de então, nós vemos na história da humanidade como a mortalidade se tornou uma dificuldade para os seres humanos. A mortalidade trouxe muita angústia ao ser humano. A morte traz muito sofrimento, tanto para a pessoa que está morrendo, quanto para os seus familiares, os seus amigos que estão em torno dessa pessoa. Traz muito sofrimento, traz muita dor, traz medo. A humanidade tem medo da morte. E a busca por aquela imortalidade perdida, ela faz parte dos anseios da humanidade desde aqueles tempos remotos. E nós temos tantos sinais ao longo da história da humanidade a respeito disso. É muito interessante que uma das obras literárias mais antigas de que se tem notícias é a epopeia de Gilgamesh, uma poesia dramática, a epopeia de Gilgamesh. Ela foi escrita há mais de 2000 anos antes de Cristo. E esta epopeia, essa poesia, conta a história justamente do personagem Gilgamesh, que está em busca da imortalidade. Desde o primeiro relato que nós temos na literatura. Mais próximo ao tempo de Cristo, já na época greco-romana, havia uma lenda que é muito falada até hoje, se pode comprar o livro até hoje, que é a Fonte da Juventude. Essa lenda greco-romana, dentro daquela mitologia greco-romana dos deuses
gregos e romanos, eles acreditavam que os deuses moravam no Monte Olympus. E eles acreditavam que no meio dos deuses, onde moravam os deuses, nascia um rio, e esse rio fluía, saía do Monte Olympus, e ele fluía pelo mundo, pela terra, e ele tinha a propriedade de trazer imortalidade. Todos que bebessem dessa água passariam a ser imortais. Já dessa época greco-romana. Pulando para os dias atuais, nós temos as histórias dos super-heróis, né? Os super-heróis que tantas coisas acontecem com eles e não se consegue matar os super-heróis, né? Eles são indestrutíveis, eles são imortais. Ou às vezes, quando se consegue matar um super-herói, dali a pouco ele volta à vida novamente, né? Consegue alguma cura mágica, ou sei lá, ele tem lá, cada um tem a sua coisa lá e volta novamente. E somos entusiastas desses super-heróis imortais, nem que seja na fantasia. E mesmo a busca pela imortalidade também desperta a imaginação dos próprios cientistas, que estão à busca de meios de prolongar a vida e, se possível, prolongá-la até eternamente, buscando a tal imortalidade. Mas eu pergunto para vocês, existe mesmo imortalidade? Existe mesmo imortalidade? Há realmente vida após a morte do nosso corpo físico? Continuaremos vivendo ainda depois da morte? Há vida depois da morte? Quantos aqui já foram no enterro, no velório? Imagino que praticamente todo mundo, né? Em algum momento ou outro você já deve ter ido num velório. O que acontece quando você vai no velório? Você chega naquele caixão, e ali naquele caixão está o defunto. Aquela pessoa que você conheceu em vida. De uma certa maneira você a reconhece ali, mas ao mesmo tempo não a reconhece. Porque não parece com a pessoa que você conhecia. Há algo de diferente. Será que tudo acabou nesse momento para a pessoa? Ou será que essa parte imaterial de nós, aquela parte que faz a diferença entre ser um defunto e não ser um defunto, será que essa parte imaterial continua a viver depois da morte, depois que o nosso corpo fica por aqui mesmo? Se nós tivéssemos um placar eletrônico aqui, e vocês todos tivessem um botãozinho para poder votar, né? Eu fiz várias perguntas sobre imortalidade, você crê em imortalidade, que existe? E se nós tivéssemos botõezinhos para responder sim e não, eu imagino que nesse grupo aqui, pelo menos, a maioria votaria sim. Imagina alguma coisa assim, talvez 93% de sim, mais uns 5%, ou vamos dizer 2% de não, e os outros 5% de eu não sei. Creio eu. Não sou profeta, mas imagino que numa plateia assim o placar seria alguma coisa assim. Mas sabe de uma coisa? Independentemente da resposta intelectual que você possa dar a essas perguntas que eu acabei de fazer, a maioria das pessoas, a maioria, tanto cristãos como não cristãos, vivem a sua vida diária como se não existisse imortalidade.
no dia a dia, vivemos a nossa vida como se não existisse imortalidade. Vivemos a nossa vida como se, bom, eu creio na imortalidade teoricamente, mas na prática eu vivo como se não existisse. Como se isso não faz diferença nenhuma na maneira em que eu vivo a minha vida. É o que a gente costuma ver. Agora, o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia nos ensina que a nossa parte imaterial, alma ou espírito, como queira, nós não vamos entrar nessa discussão hoje, ela não deixa de existir no momento da nossa morte física. Ela não deixa de existir. Ela continua existindo. Ela não dorme, ela não morre, ela continua existindo. Somos todos compostos dessas duas partes, material e imaterial, e quando o nosso corpo mortal, nosso corpo físico morrer, nós continuaremos a viver eternamente pela nossa parte imortal. A questão é de saber onde e como. Onde e como. O nosso destino eterno, ele é determinado durante esse período em que nós estamos vivendo agora, aqui nesta terra e nesse corpo mortal. Interessante que eu tive uma pessoa que me fez essa pergunta ainda esta semana, depois que eu já tinha preparado a mensagem. Uma pessoa me fez a pergunta: depois da morte física, nós ainda teremos uma segunda oportunidade depois da morte? E a resposta é não. Biblicamente, não. A nossa oportunidade está sendo agora. E Deus está sendo compassivo conosco, Ele está sendo paciente conosco, e mesmo o apóstolo Pedro nos diz que se a sua segunda vinda ainda está demorando, é para dar mais oportunidade, mais uma chance para nós nos posicionarmos diante de Deus. A nossa decisão, ela tem que ser tomada nesta vida. Portanto, a escolha que você for fazer, a escolha que você for fazer, sim, ela tem uma consequência eterna. De onde e de como a sua alma vai passar a eternidade. Que escolha é essa? É a escolha de seguir a Jesus Cristo ou não. Porque se nós tomarmos a decisão de não seguirmos a Jesus Cristo, quando nós morrermos fisicamente, nós vamos passar a eternidade separados de Deus e em tormento eterno. Mas quando nós escolhemos ser seguidores de Jesus Cristo, passamos a ser discípulos de Jesus Cristo, nós temos então uma eternidade na presença de Deus e com uma qualidade de vida incrível, uma qualidade de vida que a Bíblia chama de vida eterna, que não é somente cronologicamente eterna, mas é uma qualidade de vida que nós teremos, a vida eterna. A Bíblia também nos ensina que Jesus Cristo voltará uma segunda vez. Ele já veio uma vez, ele veio em humildade, ele veio e sofreu, ele veio e inaugurou um reino, o reino que ainda é incompleto, porque nem todos estão no reino de Deus atualmente. Mas quando ele voltará por segunda vez, será muito diferente da primeira vez em que ele veio. Da segunda vez ele voltará com grande glória e também alarde. E o reino será implantado em sua plenitude. Toda língua confessará
que Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho se dobrará em submissão diante dele. E ele irá instalar o seu reino, e o seu reino vai durar para sempre. E quando isso acontecer, nesse reino maravilhoso que ele vai instaurar, o pecado será eliminado. O pecado que nos causa tanto transtorno na nossa vida hoje, no mundo em que nós vivemos, será eliminado. E haverá uma restauração de tudo que Deus tinha criado, haverá uma restauração para o estado em que foi criado quando Deus o criou. Haverá uma redenção, um resgate, uma renovação de todas as coisas para como estas coisas eram no princípio. Tudo que foi deformado, deturpado, contaminado pelo pecado, será restaurado nesse reino eterno de Deus. Paulo fala sobre isso em vários lugares e vamos ver alguns versículos aqui em Romanos capítulo 8, versículos 22 a 23. Ele fala sobre isso e é interessante que ele até usa um linguajar mais poético, mais figurado ao falar sobre isso. Romanos 8, 22 e 23, ele diz: pois sabemos que até agora toda a criação geme. Tudo que Deus fez passa por dificuldades hoje em dia. Nós, como seres humanos, sabemos o que é gemer. Se não estamos gemendo atualmente, temos gemido em algum momento da nossa vida, ou ainda vamos gemer muito durante a nossa vida. Mas não é só os seres humanos. Tudo que Deus criou passa por essa fase em que Paulo fala aqui que toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. Veja só o que ele fala. Nós, os que cremos, também gememos. Esse ensino de que quando começamos a seguir a Jesus Cristo, que não vamos ter mais problemas, que vamos ser vitoriosos, que não vamos ter mais problemas, que vamos ter a prosperidade, tudo isso não é o que a Bíblia nos ensina. E Paulo diz que nós, como cristãos, também gememos como todas as outras pessoas. Toda a criação geme. E ele diz, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. E Paulo fala sobre o mesmo assunto também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 2 a 4, e aqui também ele usa essa linguagem poética, ele fala na tenda terrena, falando sobre o nosso corpo que serve como casa do Santo Espírito, ele está chamando de casa ou tenda, ele diz, nessa tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Novamente surge esta ideia da mortalidade, sendo engolida pela vida, a imortalidade será restaurada para nós.
como se nós tiramos uma roupa velha, esse corpo no qual vivemos, que é um corpo que passa por dificuldades, mas nós vamos deixar esse corpo para trás e seremos revestidos com um novo corpo, um corpo de glória. Teremos um corpo novo, que será imortal. Em outros lugares, Paulo nos explica que isso vai acontecer justamente na segunda vinda de Cristo. Nós ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado, um corpo diferente daquele corpo que temos agora. Um corpo que viverá eternamente, mas sem doença, sem sofrimento, sem envelhecimento, a restauração de como as coisas deveriam ter sido desde o começo, quando Deus nos criou. E Paulo continua em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, onde ele diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Nós não fomos feitos para isso aqui. Nós fomos feitos para coisa melhor. A nossa cidadania vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Nós temos uma coisa pela qual nós podemos ansiosamente esperar, que é a restauração de todas as coisas, quando mesmo esse corpo com o qual muitas vezes sofremos, nós vamos deixar isso para trás e vamos ser revestidos com um corpo novo de imortalidade, com o qual viveremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que será um corpo como o dele, como o corpo ressuscitado de Jesus. Um corpo que podia entrar numa sala fechada sem passar pela porta. Um corpo que poderia se transportar de um lugar para o outro sem dificuldades. Um corpo que não sofria. E nós teremos um corpo novo, um corpo glorificado. Quero voltar ao assunto das árvores que nós vimos em Gênesis, que nós falamos no início dessa mensagem. Nós falamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e as consequências que vieram para o primeiro casal, a partir do primeiro casal, por terem desobedecido e comido o fruto desta árvore. Mas agora eu quero falar da outra árvore, da árvore da vida. Aquela que foi feita como um antídoto contra o veneno da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se sabia uma coisa interessante, que nós vemos essa árvore quando ela foi criada por Deus, lá no paraíso original. Vemos essa árvore no momento da queda de Adão e Eva no paraíso. Mas depois que eles foram expulsos do paraíso, essa árvore não é mais mencionada na Bíblia. Até o último livro da Bíblia, Apocalipse. Em Apocalipse, ela aparece novamente, a árvore da vida. E o primeiro lugar que ela aparece é em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. É naquele trecho, tem 2 capítulos ali, onde tem 7 cartas para 7 igrejas. Até eu preguei sobre uma delas não faz muito tempo, a primeira carta, que era a carta para a igreja de Éfeso. E o último versículo daquela carta para Éfeso, no versículo 7, capítulo 2, versículo 7, nós vemos esta mensagem do Senhor Jesus à igreja. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, quer dizer, aquele que não desiste, aquele que permanece, aquele que persevera até o fim, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
o antídoto contra a mortalidade. O paraíso que antes, em Gênesis, era aqui nesta terra, esse paraíso agora ele está falando sobre o paraíso de Deus, um paraíso celestial. E para aqueles que perseverarem, para aqueles que não desistirem, Ele está nos prometendo, o Senhor Jesus Cristo nos promete comer do fruto da árvore da vida, o antídoto contra a mortalidade, para voltarmos a ser imortais. O restabelecimento de todas as rupturas, o restabelecimento da ruptura com Deus, Ele vai restabelecer isso. O restabelecimento das nossas rupturas uns com os outros serão restabelecidas. O nosso descaso com o ambiente no qual vivemos, o meio ambiente em que nós vivemos, voltará a haver uma harmonia com o ambiente. Voltaremos a ter harmonia conosco mesmo, não teremos os problemas pessoais, emocionais e mentais que nós temos hoje em dia, por causa do fruto da árvore da vida. E depois, nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, que são os últimos 2 capítulos da Bíblia, Deus descreve, ali a visão que o apóstolo João recebeu e que ele foi instruído a registrar essa visão. Ali há uma descrição de como será essa eternidade. Em outros lugares da Bíblia também nós temos alguns indícios que nós vamos falar daqui a pouco de como será. Mas ali naqueles últimos versículos se descreve um lugar que é chamado a Nova Jerusalém, no lugar onde nós habitaremos eternamente com Deus. E na descrição desse lugar, o que é muito interessante é o seguinte, que haverá, saindo ali do trono de Deus, do trono do Cordeiro, que é Jesus, então saindo do trono de Deus e do Cordeiro, sairá um rio que é chamado de água da vida, e de cada lado do rio haverá a árvore da vida, produzindo frutos. E diz ali que as suas folhas servirão como remédio para curar as nações. Eu achei muito interessante com o paralelo daquela lenda greco-romana sobre a fonte da juventude, onde corria do monte dos deuses um rio de imortalidade, e quando as pessoas bebessem daquele rio, seriam imortais, teriam a vida eterna. E aqui em Apocalipse nós temos um paralelo muito, muito próximo, onde diz que do trono de Deus e do Cordeiro corre o rio de água da vida, e de cada lado desse rio de água da vida, nós vemos novamente a árvore da vida, trazendo cura às nações e imortalidade para nós. Naquele último capítulo, no versículo 19, nós vemos que aos que têm as suas vestes lavadas, é uma figura simbólica para a santificação. Aqueles que vestem as vestes lavadas, que são santificados, serão permitidos entrar na Nova Jerusalém. E ali diz que vão comer do fruto da árvore da vida. Para terminar, eu gostaria de fazer um resumo de várias passagens que a gente acha aqui e ali, no Antigo como no Novo Testamento. E eu dividi da seguinte forma, é um resumo sobre como será o futuro paraíso restaurado. Não coloco isso em sentido cronológico, mas o primeiro que eu estou apresentando é a restauração pessoal. Nós falamos um pouco desse corpo glorificado e imortal que nós vamos ter.
Lá em Isaías capítulo 53, fala da restauração de toda deficiência ou enfermidade. Não haverá tristeza ou lamento. Os resgatados do Senhor cantarão, haverá alegria e felicidade sem fim. Não haverá lágrima, nem morte, nem tristeza, nem choro ou dor. Haverá shalom pessoal. O pastor Lucas falou sobre shalom na semana passada. A ideia de shalom que é traduzido para o português como paz, mas significa muito mais do que o nosso termo paz em português. Significa um estado de bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Não só falta de conflito, mas é um bem-estar e uma harmonia em todas as áreas da nossa vida. E nós teremos uma shalom pessoal quando nós formos restaurados, então, no reino de Deus. E a segunda área seria a restauração do ambiente. Diz ainda lá em Isaías 53, diz que haverá abundância de água. O mundo sofre hoje em tantos lugares com falta de água. Mas quando houver essa restauração, haverá abundância de água e florescimento dos lugares secos. Diz que todos os animais conviverão juntos, não haverá uns que vão comer os outros, que serão predadores. Fala, inclusive, de que juntos viverão o leão e o cordeiro. Coisa impensável hoje, soltar um cordeiro na mesma jaula do leão, ou vê-los no mesmo ambiente. Mas quando for restaurado todo o ambiente, haverá essa convivência pacífica até dos animais. Não haverá perigos. Como isso seria bom, né? Dos nossos dias, nós vivemos tanta insegurança. Isaías 53 diz que não haverá mais perigos. Não teremos que ter armas. Não haverá, diz em Isaías capítulo 60 e em Apocalipse 21 e 22 também, que não haverá trevas, somente uma luz perpétua. Lá em Apocalipse diz que não haverá noite, porque haverá luz o tempo todo. Uma luz perpétua. Terceira área, a restauração das relações humanas. Como é difícil a gente viver com pessoas, né? Como é difícil a gente manter relações interpessoais sadias. Mas, naquele ambiente haverá restauração das relações humanas. Isaías 60 diz que a violência desaparecerá, a desolação e a guerra cessarão, e a justiça reinará. Ainda essa semana eu estava falando com uma pessoa, estavam falando sobre algumas injustiças que existem no mundo, como explicar essas injustiças. Eu falei, realmente, o mundo em que nós vivemos, ele é caracterizado por injustiça. Mas haverá um tempo onde a justiça será restaurada. Não haverá mal, nem o que é vergonhoso e enganoso. E a última área é restauração da intimidade com Deus. Isaías 60 diz que o louvor a Deus estará nos lábios de todos o tempo todo. Não haverá, Apocalipse 22, não haverá maldição, pois todos estarão continuamente na presença do Senhor. Vamos viver continuamente na presença do Senhor. E lá no capítulo 21 de Apocalipse, a sua presença e a sua glória estarão conosco para sempre. Vai ser shalom pessoal, paz pessoal, shalom com a natureza, shalom na sociedade, shalom espiritual. O shalom de Deus vai reinar.
Ao terminarmos, temos sempre aquele slide para refletir. Eu tenho 3 perguntas para você refletir nessa noite. Primeiramente, você vive como se tudo se resumisse a esta vida? Como é que você vive o seu dia a dia? Isso que nós temos conversado aqui hoje à noite, isso faz alguma diferença na maneira como você vive a sua vida no dia a dia? O cristão não pode se desesperar com o que acontece nessa vida. Os sofrimentos, as dificuldades, as injustiças desse mundo. Não podemos nos desesperar com isso, porque isso que nós estamos vivendo aqui não é a totalidade da nossa vida. Esse é um pequeno recorte da nossa vida. Nós vamos viver uma vida inteira, e o restante da nossa vida, a parte eterna da nossa vida, será muito diferente desse pequeno recorte que nós estamos vivendo agora. Nós temos que ter uma visão mais ampla, mais a longo prazo do que é o futuro, do que é o mundo, do que é a nossa vida. E, irmãos, tem algumas coisas que não serão resolvidas nessa vida, na vida na qual nós estamos vivendo fisicamente agora. Algumas questões só serão resolvidas na vida após a morte. Também não podemos investir tudo nesta vida. Algumas pessoas vivem como se não tivesse um futuro. Tudo é investido nesta vida. Mas isso aqui é temporário. É passageiro. Não vai durar. Você chegou nu para esse mundo. E você vai sair sem levar nada. Tudo vai ficar aqui. É um mau investimento investirmos tudo o que nós temos e tudo o que nós somos nesta vida. Temos que ter uma visão mais longa e mais eterna do que é a nossa vida eterna, do que é a nossa imortalidade. E temos que investir naquilo que tem valor eterno, não naquilo que nós vamos deixar para trás. Nós temos que investir diariamente na maneira em que nós vivemos a nossa vida, investirmos em coisas que vão durar eternamente, coisas que têm valor eterno. Minha segunda pergunta para você: você está pronto para enfrentar a eternidade? Nós dissemos que a nossa chance é enquanto nós estamos aqui para decidirmos qual vai ser o nosso futuro, onde nós vamos passar o nosso futuro. Será um futuro eterno, mas será na presença de Deus, com todas essas coisas que nós falamos, ou será uma eternidade banido da presença de Deus em sofrimento eterno? Você está pronto para a eternidade? Você já fez sua escolha? Você já está investindo nessa escolha? Se você ainda não pensou sobre isso, se você ainda não tomou a sua decisão, o meu conselho é que você tome essa decisão logo, porque nenhum de nós tem garantia sobre o dia de amanhã. Não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja a sua condição de saúde, nenhum de nós é garantido o dia de amanhã. Nós temos uma chance agora, e nós temos que agarrar esta oportunidade para andarmos com Cristo, investindo em coisas que têm valor eterno e para a eternidade. E a terceira pergunta. Alguns vão dizer, bom, já que eu já tomei a minha decisão de seguir a Cristo, eu sei que eu vou viver eternamente na presença do Senhor Jesus Cristo e que lá vai ser muito melhor do que eu estou passando aqui, então
eu vou simplesmente sentar, cruzar os braços, esperar chegar a hora de estar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Será que eu posso esperar sentado essa vida após a morte? A resposta é não. Nós não temos o direito de ficar de braços cruzados esperando os céus. Eu já vi cristão assim. Eu já vi cristão que só quer cantar músicas que falam sobre o céu e só falam sobre como as coisas estão ruins aqui, como vai ser, né, maravilhoso um futuro com Deus. Então estão vivendo aqui, mas só olhando para lá e não fazendo nada aqui. Nós não temos direito de fazer isso. Porque a nossa vida tem um valor preparativo para o nosso futuro eterno com Deus. Nós estamos em missão. Ele nos deu uma missão a cumprir. Nós não estamos aqui fazendo hora. Nós estamos aqui com um propósito. E nós vivemos em missão. E esse seriado que fizemos esse mês é para nos conscientizar de qual é a nossa missão e aquilo que nós devemos estar fazendo. E o que nós fizermos ou deixarmos de fazer terá um grande impacto também sobre outras pessoas. O que eu fizer ou deixar de fazer vai ter um grande impacto sobre a eternidade de outras pessoas. Se eu não fizer nada, eu perco a oportunidade de ganhar almas para Cristo. Eu perco a oportunidade de ver pessoas caminhando juntamente comigo para os céus, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E dependendo de como eu viver, pode ser que eu seja um tropeço, um empecilho para que outras pessoas vivam com o Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vivemos aqui, faz muita diferença. Terminando com o versículo no Evangelho de João, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte para os seus discípulos, quando ele estava preparando para voltar junto ao Pai. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Eu espero que Jesus Cristo esteja preparando a sua morada também, o seu lugarzinho. Vamos orar.